Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do direito sucessório. Lembrando que até o presente momento ainda estamos no primeiro tópico acerca da sucessão. Ou seja, lembrando que a sucessão, o direito sucessório, se subdivide em 4 grandes subitens, né? O direito sucessório é visto na sucessão geral, legítima testamentária e partilha. Dentro da sucessão geral, eu trouxe para vocês aí, ou pelo menos disse que vou falar sobre 7 tópicos, né? Desses 7 tópicos já trouxemos 4, estamos nos 3 derradeiros, né? Já pontuamos para vocês a disposição em geral, já falamos sobre herança e sua administração, ventilamos herança jacente e herança vacante e terminamos aí explicando sobre os legitimados sucessórios. Entramos no tópico 5, que se encontra do 1804 até o 1813, que é acerca da aceitação e renúncia da herança. E eu disse que a aceitação, ela torna definitiva a transmissão, ou seja, ela traz uma natureza confirmatória do direito de sesine. Eu também expliquei para vocês as espécies de aceitação, e eu falei, prof, são quantas as espécies de aceitação? E eu disse que são 3. Por que 3? Porque é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, né? Zeus, Hades, Poseidon. Quais são as 3 formas, espécies de aceitação? E eu disse, ela pode ser expressa, tácita ou presumida. O que era verdadeiramente a presumida? É aquela em que o indivíduo não faz nada. Então, em outras palavras, se ele nada fizer, tem-se por aceita a herança. Por que você está falando disso? Porque a gente vai começar a trabalhar a renúncia. E já observando uma coisa. Então, o tópico dessa aula, renúncia da herança. Renúncia da herança. E dentro de renúncia, quero trazer 4 subitens, né? O primeiro deles é justamente sobre uma introdução à renúncia da herança. Gente, a aceitação, eu trouxe para vocês, que se o sujeito nada fizer, tem-se por aceita. Em outras palavras, a aceitação é a regra. Se a aceitação é a regra, a renúncia, de certa forma, ela tem que ser ventilada sempre por escrito, né? É a mesma ideia do direito penal. No direito penal, quando eu falo de crime doloso, ela é a ideia. E a culpa? A culpa, que teoricamente é exceção, ela só se dá por expressa previsão legal. A renúncia é a mesma ideia aqui. Em outras palavras, ela só se perfaz de maneira expressa. Ela só se materializa se o sujeito, então, ventilar essa sua vontade. Se ele esboçar essa sua vontade. Ou seja, ele vai pontuar, ele fala assim, eu não quero a herança. Então, notem, renúncia só ocorre, só se perfaz de forma expressa. E vou além, nós temos o que? Algumas especificidades, algumas formatações pelas quais a gente vai expressar. Que se nós não observarmos, se nós, então, de certa forma, não realizarmos de acordo com o que está na lei, essa renúncia, será o quê? Ela será uma renúncia dotada aí de nulidade absoluta. Em outras palavras, não vai valer para absolutamente nada. Quais, então, são as formas que eu posso renunciar? Ou, em melhores palavras, como que eu posso, então, materializar, concretizar? Qual que é o veículo adequado para isso? Temos 2 veículos adequados. A primeira forma que a gente pode, então, realizar a renúncia é justamente por um instrumento público. Ai, prof, e além do instrumento público, o 1806 vai falar, também pode ser materializado pelo quê? Por termo judicial. Então, as 2 formas aptas para nós materializarmos, concretizarmos a renúncia é instrumento público e termo judicial. Ah, mas vocês não sabem. Eu sou advogado, né? Que legal, eu também. E daí? Eu posso realizar a renúncia em nome de outro? Claro que pode, né? Desde que você tenha a procuração do sujeito para tanto. E notem, realizando de 2 formas. Ou por instrumento público ou termo judicial. Sempre por essas 2 formas. Instrumento público ou termo judicial. Porque se assim não for, você não está observando uma especificidade trazida no ordenamento que ensejará a nulidade absoluta. Gente, então essa é a primeira observação dentro aí da introdução acerca da renúncia. Segunda coisa que eu quero falar, modalidades de renúncia. Prof, mas que sacanagem é essa? Você acabou de me dizer que a renúncia só se dá de forma expressa. E eu continuo mantendo a minha informação. A renúncia só se dá de forma expressa. Então, quais são as modalidades? Ela é expressa? Ela é tácita? Não, são modalidades distintas. E essas modalidades, de certa forma, elas trazem bastante interesse quando nós falarmos aí, obviamente, no direito tributário. E a gente vai chegar aí. De qualquer forma, quais são as formas, as modalidades da renúncia dentro desse tópico introdução? Nós temos 2 modalidades de renúncia. A renúncia, gente, ela pode ocorrer de maneira abdicativa ou de maneira translativa. Então, renúncia pode ocorrer de maneira abdicativa ou translativa. Abdicativa. Notem, eu tenho, né, 2 irmãos. Então, de certa forma, são 3 pessoas. Beleza, show de bola. Eu sou praticamente um Bill Gates da vida, né? Eu não preciso do dinheiro. Então, eu falo assim, eu abro mão do que se abre mão? Eu abro mão dessa herança. Eu abdiquei, sobraram 2.
essa herança vai ser, que seria minha, será dividida entre esses dois, porque eu abri mão dessa minha renúncia. Como eu estou abrindo mão, não incide sobre ela o quê? O imposto inter vivos, né? O imposto, mais precisamente, de transmissão inter vivos. Show, show? Leve, leve. Agora, e na translativa? Na translativa, voltando ao meu exemplo, né, nós somos em 3, porque 3 é mágico, não é isso? Show de bola, leve, leve. Então, o que acontece, gente? Olha, eu sou o Bill Gates, leve, leve. Só que eu tenho um irmão que tá mal. Esse meu irmão, ele tá quebrado financeiramente, né? Ele não goza de uma saúde econômica. Em outros dizeres, ele tá lá, né, na patuleia, na ratatuia. Ele tá lá, na verdade, né, quebradaço. E o que eu faço? Eu viro e falo assim, olha, eu vou, obviamente, renunciar à minha herança, mas eu estou abrindo mão da minha herança em favor de. Eu especifico para qual indivíduo desses meus irmãos iria esse dinheiro. Se eu estou especificando quem receberia essa quantia, em outras palavras, aqui nós teremos o imposto de transmissão, porque eu estou fazendo justamente a transmissão em favor de alguém específica, de alguém certo, determinado. Show, show? Leve, leve? Então terminamos o primeiro tópico acerca aí da renúncia, que é justamente essa introdução. Dito isso, eu quero ir para um segundo tópico dentro de renúncia, que diz respeito ao quê? Algumas regras gerais. Regras gerais relacionadas à renúncia. A primeira delas é acerca de um seguinte, né? Não sei se vocês se recordam, mas quando nós falamos de herança e a sua administração, eu falei que herança é um conjunto de bens. Leve, leve. Esse conjunto de bens dá origem ao espólio, uma coisa só. Esse espólio é uma universalidade. Lembra disso? Ele é um bem imóvel e indivisível. Até chamei de condomínio eventual pró indiviso. Indivisível até a partilha. Tranquilo, gente? Então, lembrando um pouco disso, né? Fazendo uma volta, especifiquei para vocês o condomínio eventual pró indiviso, falando que espólio é um bem imóvel, né? Um só e indivisível. Uma universalidade. Por que você está falando disso? Pelo seguinte, quando nós falamos de renúncia, a renúncia, isso está no artigo 1808, ela não pode ocorrer de 3 formas. Por que de 3 formas? Porque é mágico, tudo bem? Porque 3 é o número da vida. Crime, fato típico, ilícito culpável. Tributo, imposto, taxa e contribuição. Então, 3 formas a gente não pode realizar a renúncia. Show? A primeira forma é justamente uma renúncia fracionada. O que é uma renúncia fracionada? Olha, eu abro mão das dívidas, né? Mas aceito que os créditos. Que putaria é essa? Né? Não rola. Não tem como fracionar. Não tem como dividir, tudo bem? A herança. Por quê? Porque, na verdade, ocorreria uma hipótese como essa. O sujeito ele aceita só o crédito e renuncia às dívidas. Lembrem, a herança ela é um bem imóvel e indivisível, um todo unitário, uma universalidade. Por isso que não pode fracionar. Só um detalhe. Puxem um asterisco nessa primeira situação aí que eu trouxe para vocês, onde nós não podemos realizar, concretizar a renúncia, né? Ou seja, não pode realizar a renúncia de forma fracionada. E eu vou puxar aí daqui a pouco algumas observações que são bastante interessantes, tudo bem? Então, ela não pode ocorrer de forma fracionada. Segunda forma que a gente não pode realizar a renúncia. Eu não posso realizar a renúncia por aquele plano que a gente fala de eficácia do negócio jurídico, né? Lembra disso, plano de existência, escada pontiana, né? Plano de validade e plano de eficácia. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, show de bola? No plano de eficácia, nós debatemos sobre termo e condição. O que era isso, prof? Eu não lembro. Termo é quando a gente fala de um futuro certo. E condição? Futuro incerto. Por quê, gente? Porque, de certa forma, eu estou jogando uma renúncia, que seria um ato certo, para uma coisa que eu não sei quando que vai acontecer. Tudo bem? Vamos explicar de uma outra forma. Um exemplo de condição que eu coloco na minha renúncia. Eu falo assim, olha, eu renuncio à herança quando, sei lá, o Palmeiras for campeão mundial. Prof, quando que vai ser isso? Né? Poxa, vamos analisar, já tem mais de 100 anos sem ser campeão mundial. Quando que vai ser isso? Traz uma insegurança jurídica. E o termo, de certa forma, ainda que seja certo, também pode demorar muito tempo para ser realizado. Imagine num local assim, desértico, vamos colocar o Saara, que seja, né? Eu viro e falo assim, olha, quando chover no Saara, vai chover no Saara? Pô, vai chover um dia, né?
É um futuro certo, vai chover um dia, é certo. Só que aí que tá o detalhe. Quando que isso vai acontecer? Não sei, né? Ainda que seja certo. Ou falar assim, olha, eu renuncio à herança quando, sei lá, quando o fulano de tal morrer. É um futuro certo? É, porque ninguém engana a morte, ele vai morrer. Só que, poxa, quando que vai acontecer isso? Olha a insegurança jurídica, olha o tempo que vai perdurar esse direito sucessório. Justamente em razão disso, nós não podemos realizar, concretizar o quê? No caso, a renúncia da herança nessas três situações. Gente, vou continuar um pouco, ainda que tenha estourado esses 10 minutos, porque eu quero terminar essas regras gerais, tá? O que eu quero falar dentro dessas regras gerais? Eu disse para vocês puxarem um asterisco no fracionado. E eu falei que a renúncia não pode ser fracionada. Entretanto, temos algumas exceções onde eu posso fracionar a renúncia. Nossa, prof, jura? Juro! Essas duas situações excepcionais onde eu posso fracionar a renúncia se encontram nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1808. A primeira situação é quando nós trabalhamos com modalidades diferentes, né? Espécies diferentes de, por exemplo, de herança. Eu posso trazer uma herança relacionada à legítima e a outra herança como disposição de última vontade. Pode acontecer? Pode, em outras palavras. Eu tenho a legítima, essa proteção aqui, mas me deixaram um legado. Eu posso renunciar o legado e continuar nessa disposição? Posso, sem crise, sem nenhum entrave. Então a primeira situação excepcional que eu quero falar é justamente quando a gente trabalha, por exemplo, com legado e situações diferentes. E a segunda situação excepcional, se encontra no parágrafo 2º, de certa forma, é quando nós formos pontuar, por exemplo, aquelas hipóteses em que o sujeito é chamado a mais de um quinhão hereditário. Como assim há mais de um quinhão hereditário? Eu tenho, dentro dessa minha sucessão, né, porque a sucessão demorou tanto tempo, mas tanto tempo, que eu vou trabalhar aquela hipótese que eu tenho a sucessão do avô, né, que já faleceu, só que demorou um tempo tão grande que morreu, sei lá, o pai. E daí? Poxa, nós estamos falando de heranças diferentes, né? Quinhões hereditários diferentes. É possível você renunciar a uma e aceitar a outra? Nada obsta, show de bola? Então, em outras palavras, essas são as duas situações excepcionais em que nós poderíamos fracionar. Ah, e mais um detalhe, que seria a segunda regra, né? Já que a primeira são as hipóteses em que a gente não pode realizar a renúncia, ou seja, condição, termo e também por demais fracionada. E o último detalhe que eu quero falar está no artigo 1812, que diz respeito ao seguinte: a renúncia, gente, ela é um ato irrevogável. Grifem isso. A renúncia é um ato irrevogável. Não tem como o sujeito voltar atrás. Não tem volta, né? Como diria Fábio Júnior, volta, não rola. É tipo Charlie Brown, aí já era. É tipo, né, Matheus e Cauã, o Jorge e Matheus, sempre confundo. Aí já era. Show de bola? Renunciou, passou os bens adiante. Dito isso, termina os primeiros dois tópicos relacionados aí à renúncia. No próximo bloco, daremos continuidade aos outros dois tópicos relacionados também aí a serem estudados acerca da renúncia. Dito isso, desejo desde já para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.